Pessoal, sextou e sextou com um enxame de abelhas atacando o Bolsonaro, ao vivo. Ele tava fazendo uma live no Rio Grande do Norte. E aí, tá aqui, Bolsonaro é atacado por abelhas e encerra discurso em comício no Rio Grande do Norte. Nós somos uma grande nação. As escolhas. Aqui, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo. Valeu. O mais amado ex-presidente do Brasil. Gente, você não imagina aqui, um monte de abelhas aqui, mas não tem como continuar, viu? Um monte de abelhas surgiu aqui. O homem é tão doce que até a abelha apareceu aqui. Valeu! Bem, outra notícia muito relevante foi que o plenário do STF, tá, os 11 ministros, decidiram por unanimidade manter aquela decisão do Flávio Dino sobre o fim da emenda PIX e, na verdade, a paralisação completa, né, da emenda PIX e também da emenda de comissão, que são as sucessoras, na verdade, do orçamento secreto. O que o STF fez agora é acabar com o orçamento secreto de verdade, porque o STF já tinha dado a decisão ano passado, só que a decisão vinha sendo descumprida. Na verdade, eles trocaram a emenda do relator pela emenda PIX e pela emenda de comissão. E agora o STF paralisou o pagamento dessas emendas. E a gente viu a reação que veio do Arthur Lira. Agora, ficou feio pra ele, hein? Porque até Nunes Marques e André Mendonça acataram a medida do Flávio Dino. E aí ele fez birra agora, né? E eu vou fazer uma análise disso aqui. Porque o contra-ataque dele foi repugnante, né? Veio por meio de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição do Brasil, que limita decisões individuais do STF. E isso que eu não acreditei quando eu vi, né? Autoriza o Congresso a derrubar decisões, julgamentos da Suprema Corte. Ou seja, na verdade, transforma o Congresso num tribunal, tá? Para decidir, julgar questões jurídicas, processos jurídicos, porque se ele pode derrubar as decisões do STF, então, na verdade, ele virou uma instância revisora, jurisdicional, né, do STF. O Congresso, na verdade, vai tomar o lugar, as funções do Supremo Tribunal Federal, a verdade é essa. E eu até olhei para ver se era isso mesmo, tá? E, de fato, tá aqui. Diz que pode criar uma hipótese em que o Congresso Nacional, mediante um número de deputados, pode sustar decisões do Supremo Tribunal Federal. É surreal. Bem, sobre a questão de criar um limite para as decisões individuais dos ministros do STF, isso aí pode até... Isso tem um mérito nesse julgamento, realmente. Você não dá tanto poder para um ministro só, né? O que tem poder é o STF como todo, são os 11 julgando. E por que eu digo que isso aí, pelo menos, é uma discussão digna de ser feita? Tá? Não estou dizendo que vá ser aprovado e também não estou dizendo que é 100% correto. Mas pelo menos é uma discussão digna de ser feita. Porque teve aquele caso do Fux. Ele simplesmente deu uma liminar autorizando o pagamento de um auxílio moradia totalmente estapafúrdio na época lá, em 2014, tá? Para magistrados. Isso na época era R$ 4.377 por magistrado, equivalente hoje aí a mais ou menos uns 6.500, né? E o Fux, ele simplesmente deu a liminar, autorizou esse pagamento, colocou esse processo na gaveta, tá? E o processo ficou mais de 3 anos na gaveta. Aliás, se eu não me engano, foi até 4 anos que o processo ficou na gaveta, o Brasil pagando isso aí, sem que o Congresso Nacional tivesse deliberado sobre isso, sem que o Executivo tivesse sancionado, sem que houvesse lei, sem que houvesse nada para isso, tá? Simplesmente uma decisão. Uma pessoa no Brasil gerou um custo, um gasto, tá? De 4 bilhões de reais. E aí realmente começaram uma discussão de tipo assim, nossa, mas uma pessoa só pode ter tanto poder no Brasil? Bem, o próprio STF, se eu não me engano, na gestão da Rosa Weber, se eu não me engano, tá? Foi questão de 2, 3 anos atrás. E ele próprio, do regimento interno, artigo 58 do regimento interno, ele alterou essa questão agora o ministro só pode ficar 90 dias com um pedido de vista aberto. Então, ele pede vista, o processo é paralisado por 90 dias para os ministros estudarem o assunto, e o processo é recolocado em pauta automaticamente depois de 90 dias, tá? Então, um ministro só pode fazer um pedido o processo, tá? E isso aí deu uma moralizada nessa situação para não acontecer de novo isso que aconteceu com o Fux. Bem, mas eu fui olhar essa PEC que foi proposta, a questão do Congresso poder sustar desses julgamentos do STF. E tá lá mesmo, tá? Diz que cria uma hipótese de sustação de decisão do Supremo Tribunal Federal pelo Congresso Nacional, ou seja, você vai reunir um quórum ali de deputados e senadores,
tá? Provavelmente 256 deputados, aliás, 257 deputados, provavelmente 41 senadores, e aí você pode simplesmente desconstituir um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é obviamente inconstitucional. Isso aqui nem vai ser barbada lá no plenário do STF. O que acontece aqui? O artigo 60 da Constituição do Brasil, lá no parágrafo 4º, ele diz, olha, o Congresso pode reformar a Constituição do Brasil, né, o Senado e a Câmara, tal, eles aprovam lá as propostas de emenda constitucional e eles vão reformando a Constituição do Brasil. A Constituição do Brasil não é imutável, tá? Porém, existem 4 assuntos que o Congresso não pode mudar na Constituição. Porque esses 4 temas são tão importantes que se o Congresso mudar, tá, abolir algum desses direitos, etc., ele vai destruir a própria democracia, ele vai destruir o próprio sistema. Então, isso aí foi já um antídoto que o Constituinte deixou lá na Constituição para assim, ó, mesmo se o Brasil vier, né, lá em 1988 os caras pensaram isso, se o Brasil vier algum dia a ter um Congresso tão canalha que queira mexer nesses assuntos aqui, não pode, nem o Congresso vai poder. Então é o seguinte, não será objeto de deliberação pelo Congresso a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Você não pode chegar lá agora e dizer que só vai ter o presidente da República, acabar com todos os governos estaduais e os prefeitos e tal. Não pode. 2, não pode abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. Tá? 3, não pode abolir a separação entre os poderes. Aqui é o nosso ponto. Tá? Porque se o STF deixa de ser a última instância e aí o Congresso passa a ser, digamos, o tribunal final, que dá o julgamento final, que tem o poder, inclusive, para desconstituir decisões do STF, aí, então, o órgão final da jurisdição virou o Congresso Nacional, e isso é uma clara violação à separação dos poderes, porque quem julga é o STF. Bem, a Natuza Neri até falou sobre isso lá na Globo. Era uma reação esperada, mas é um pouco vergonhosa, porque o que diz a PEC, a que abre a possibilidade do Congresso revogar decisões do Supremo Tribunal Federal, é quase uma decisão do dia a dia do Nicolás Maduro na Venezuela. Então é vergonhoso mesmo, né? Em qualquer democracia minimamente adulta, não se faria uma proposta dessa. Eu concordo quando a Dani diz que dá para discutir os mecanismos de decisões monocráticas, é evidente que há espaço para discutir. Agora, o que o Congresso está fazendo é chantagem. Quer dizer, quem está indo mais pro front é mais a Câmara do que o Senado, porque nessas horas o Rodrigo Pacheco ele se preserva mais. Mas é feio, embora esperado, é muito feio, porque daí fica muito escancarado que o Congresso faz com o Supremo Tribunal Federal a mesma coisa que faz com o Executivo brasileiro, que é trabalhar e atuar na base da chantagem. Eu só queria fechar com isso aqui, que nem o jurista do golpe, tá, do artigo 142, o Ives Granda, né, nem ele comprou essa tese de que agora tem que se fazer o impeachment do Alexandre de Moraes porque ele cometeu algo muito grave. Tá? Então tá aqui, Ives Granda diz não ver problema em atuação de Moraes e rejeita apoio ao impeachment. Isso aqui caiu como uma bomba no mundo bolsonarista, tá? Porque agora eles não gostam mais do Ives Granda. Tá? Agora, inclusive, eles vão arrumar outros juristas para dar uma opinião favorável. Porque o Ives Granda foi descartado por eles hoje. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta amanhã com mais vídeos para a página.